Hoje, o meu personagem da semana é uma das potências do futebol brasileiro. Refiro-me ao torcedor. Parece um pobre diabo, indefeso e desarmado. Ilusão. Na verdade, a torcida pode salvar ou liquidar um time. É o craque que lida com a bola e a chuta. Mas acreditem, o torcedor está por trás, dispondo. O lugar de mulher é onde ela quiser. Me respeite. Eu quero, eu vou. Arquibancada, futebol. Lugar de mulher é no estádio. Eu sou torcedora. Olá, estamos de volta com mais um Torcedoras. Hoje vamos contar o porquê no Brasil usamos a palavra torcer no sentido que a gente fala mesmo, de incentivar, gostar, torcer, né? Vamos também conhecer mulheres que aprenderam a ignorar os preconceitos e frequentam os estádios para ficarem lado a lado dos seus times de coração. Torcer, de acordo com o dicionário Aurélio de português, vem do latim torcer e torquere, que significa dobrar, vergar, entortar, torcer um ferro. Mas no Brasil, pode ser também aquele que simpatiza com um clube esportivo. Por exemplo, torcer pelo Flamengo. Ou pode ser usado para incentivar os jogadores de um clube, gritando, gesticulando. Um exemplo: ele torceu para o seu clube até o último minuto. Pelo mundo, encontramos diversas outras palavras, cada uma com um significado diferente, mas todas com a função de representar as sensações das pessoas em relação com o futebol. Felicidade, raiva, ansiedade e amor. Na Rússia, eles utilizam a palavra balieshik. Ela é derivada de bolet, que significa ficar doente. Em italiano, temos a palavra tifoso, uma referência à febre tifoide e seu delírio febril. No Uruguai, os amantes dos esportes são os íntias. O nome surgiu porque Prudêncio e mais um grupo de pessoas inflavam balões durante os jogos de futebol. Assim, eram os íntias, palavra que significa infladores. O termo se popularizou na América Latina. Já na Espanha, os aficionados, que demonstram todo o seu amor pelo esporte. E na Alemanha, os Unterstützer. Para os árabes, os torcedores são conhecidos por serem pessoas que encorajam os outros. Os mashiji, palavra derivada de shija, que significa coragem. Mas por que alguém que ama futebol é conhecido no Brasil como torcedor? Muitos historiadores e jornalistas acreditam que o termo torcer apareceu no futebol brasileiro para referenciar o modo como as moças das boas famílias agiam nos eventos. O termo ganhou popularidade dentro do futebol e depois em outras modalidades, quando crônicas esportivas do século XX começaram a falar sobre as moças. Como não ficava bem para uma dama se descabelar, gritar e chorar com seu time de coração, as moças, nervosas com as partidas, torciam lenços nas arquibancadas brasileiras. Assim, os simples gestos daquelas torcedoras de lenços que resolveram abraçar o esporte desde o início serve hoje para denominar todos aqueles que apoiam um time de futebol. Para saber quem são as atuais mulheres que nos representam pelos estádios afora, hoje vamos conhecer duas torcedoras do Clube Atlético Mineiro, de Belo Horizonte. Meu nome é Luciane, eu faço 49 anos agora, segunda-feira que vem. Eu sou funcionária pública, tenho 2 cargos na Prefeitura de Belo Horizonte. Um eu atuo como professora de ciências e no outro cargo eu atuo como bióloga no controle de zoonoses. Meu nome é Petra, eu tenho 24 anos, eu sou jornalista. Que time você torce? Para o Atlético Mineiro. Eu torço para o Clube Atlético Mineiro, o Galo. Para você, o que é ser uma torcedora? Ser torcedora? Olha, eu torço faz pouco tempo, na verdade. Tipo assim, eu sempre fui atleticana por causa do meu pai e tal, mas eu comecei a ir no estádio mesmo ano passado. É viver as alegrias e as tristezas do time.
não vou falar cornetar, mas é tentar discutir o que acha que está certo, o que tá errado. Ser torcedora é acompanhar um time e se identificar com alguma coisa, tipo uma equipe, um símbolo, e fazer parte de uma comunidade, de uma certa forma, porque tem várias pessoas que dividem o mesmo gosto, o mesmo simbolismo com vocês. E você torce para Atlético por conta do seu pai, então? É, porque eu não morei aqui a vida inteira, então eu sempre morei fora. E o único time que eu conhecia era o Atlético. Eu morei no Sul, morei no Ceará, morei em várias cidades, na verdade. Olha, eu lembro muito da minha mãe com um escudo do Atlético lá em casa e falando: vocês têm que torcer para esse time, porque o meu irmão que morreu era atleticano, o irmão dela que morreu. E o trem ficou. No geral, eu não sei, remete muito à minha infância, quem eu sou, de como eu cresci. Acho que é uma relação de amor também, assim. De pertencimento a algum lugar, eu acho. Sabe, meu pai é toda cruzeirense, no interior a maioria cruzeirense, e a gente lá, minha mãe não era aquela torcedora, assim, ela falava e tudo, e os outros irmãos da minha mãe nem eram atleticanos, eles eram americanos. Esse meu tio, né, que eu nem conheci direito, porque quando ele morreu eu tinha 2 anos de idade, eu convivi com os filhos dele. E na família dele, nos filhos dele, são 7 filhos lá, ele tem filhos cruzeirenses, tem filhos atleticanos. E eu tenho certeza dessa questão de ser atleticana. Eu lembro um episódio que aconteceu comigo, eu tinha 13 anos, estava nas vésperas do meu aniversário, e eu sempre falei, sou atleticano e tal. E um dia ou 2 antes do meu aniversário, era uma semifinal do Campeonato Brasileiro, do ano anterior ainda. Eu lembro que o Atlético perdeu de 2-1 pro Santos. No outro dia, eu acordei com febre, com um monte de coisa. E aí, eu morava no interior e tinha um trabalhador. Aí ele falou assim: não acredita que você ficou doente por causa do jogo de ontem? Porque seu time perdeu? Não, eu não gostava de futebol, até pouco tempo atrás. Porque eu nunca, apesar de ter esses símbolos na minha vida me rondando, assim, eu sabia que meu pai era atleticano, e eu meio que era também, eu nunca me interessei. Aí, quando eu me politizei mais, tipo assim, eu fiquei feminista, descobri, né, o que é LGBTfobia, racismo e tal. O futebol é um lugar que concentra muito isso, muito, tipo assim, é muito aberto, você pode xingar e ser ofensivo abertamente, ninguém vai te criticar, então eu tinha um certo pé atrás muito grande pro futebol. Aí eu conheci muitas mulheres torcedoras, mulheres de esquerda, mulheres feministas, e aí eu fui me envolvendo com elas e descobri uma maneira muito saudável, muito legal de torcer, e aí eu passei a acompanhar. Então minha relação com o futebol eu não assisto outros times, na verdade, eu só assisto o meu. E eu acho o esporte muito massa, mas não é algo que eu sei, estatísticas, que eu sei tudo que tá rolando no meio também não. Quando foi sua primeira vez no estádio, você lembra como foi, com quem foi? Eu lembro. Não foi uma experiência muito agradável, não. Foi logo quando eu vim para Belo Horizonte para estudar, em 87, dezembro, semifinal da Copa, não era a Copa do Brasil, foi uma Copa União, se eu não me engano. A primeira vez foi quando eu morava no Ceará, Fortaleza, no Castelão. Foi na final, foi quando a gente ganhou a segunda divisão. Um dia anterior, jogou Cruzeiro e Internacional, o Cruzeiro perdeu no Internacional. No outro dia, foi Atlético e Flamengo. Aí o Atlético perde pro Flamengo. Renato Gaúcho, no Mineirão, faz assim, ó, manda a torcida calar a boca. E eu tava lá, tinha ido, primeira vez, com meus primos. Eu ainda tomei uma pedrada, que assim, ó, ainda ficou um galo. Foi contra o Ceará. E eu tava com meus pais, meu irmão e uma amiga minha. Depois eu fiquei muitos anos sem ir. Aí depois eu voltei, quase uns 10 anos depois que eu voltei no estádio. E às vezes foi um pouco de medo. Quando meu pai era vivo, meu pai ficava: você é doida? Estádio não é lugar de mulheres, não? Eu acho que estádio, eu digo para algumas amigas minhas que não gostam de futebol, que eu acho parecido com ir num show.
Tipo assim, você tá ali, é um momento de entretenimento, você tá assistindo um espetáculo acontecendo, só que você torce pra alguém. Então eu acho muito animado. Eu acho que isso me atrai muito. Você bebe cerveja, fica falando besteira o dia inteiro. Eu acho ótimo. Eu fui na final da Libertadores, aí eu fui sozinha, porque a minha filha estava com o pai. E depois, no ano seguinte, um ano depois, eu fui com ela na final da Recopa. Fui eu, ela e minha sobrinha. Aí foi a primeira vez que ela foi pro estádio. A minha companhia, não faziam comigo, eu faço com ela. Eu levo, né? É uma companhia constante. Se ela fosse cruzeirense, ela estava ferrada, porque... Eu fiz um TCC sobre futebol também, né? Peguei uma pesquisa de 2012, ou seja, já é bem ultrapassada. E que nessa pesquisa já dava que pelo menos 40% de cada torcida do Galo e do Atlético, do Galo e do Cruzeiro, eram de mulheres. Então, vou pensar que tem todo esse avanço no feminismo, deve estar no pau a pau, ou então dá ajuda de ter até mais. Eu gosto do esporte, eu gosto do futebol, sabe? Hoje eu fico muito receosa. Então, principalmente quando eu fui levar a minha menina e a minha sobrinha, né, na final, que era a primeira vez e tudo, e que estava muito cheio, eu fiquei com medo. Mas foi tranquilo. Tem algumas vezes que eu fico assim meio temerosa, igual, por exemplo, quando é clássico. Se é 90% de torcida cruzeirense e 10% de torcida atleticana, eu não vou. Quando é o contrário, 90% pro Atlético, eu até vou, que eu fico mais segura. Olha, eu não tenho que ter percebido, porque eu tive esse privilégio de começar a me envolver com futebol quando eu já tinha uma certa consciência. Então eu nunca me envolvi com gente que fosse fazer esse tipo de coisa comigo. E questão de machismo, eu acho que teve um dia que eu vi com outras mulheres, na verdade. Foi no mesmo dia com duas mulheres que estavam perto de mim. Uma que ela é muito feminina, assim. Ela sabe muito de futebol, gosta muito, mas ela vai de salto pro estádio. E aí os caras acham que pode ficar dando em cima dela, pode dar, sabe? Olha, o machismo é muito pesado. Que eu lembro, eu nunca sofri com assédio, mas é duro você ter que, às vezes, você escutar, né? O cara te explicar algo que você já sabe. E outra é o cara que ficou insistindo, querendo que a menina ficasse com ele, ela não queria, ele não parava de encher o saco dela e alguém teve que intervir pra ele sair de perto. Igual no último jogo no Mineirão, ele falou assim, não, você pode ir para tal lugar livre, se você nunca tivesse ido no estádio, você... Eu acho que se eu sofresse algum assédio muito pesado, também acho que eu passar. Ou se eu fosse LGBT, então eu teria mais medo de... Eu nunca sofri com assédio, mas eu tenho, se eu falar assim, como eu levo a minha filha, que eu não tenho medo que ela sofra, eu vou estar mentindo. Então isso não faz sentido, a gente sempre torceu, sempre vai torcer, a gente sempre foi pro estádio, sempre vai pro estádio. A mulher sempre teve seu lugar no estádio. A Grupa tenta, né, muito essa questão de trabalhar para combater essa questão do machismo no futebol, colocar que a mulher pode ir, que ela deve ir e que, tendo outras pessoas, pode ser companhia. Eu acho que os times tinham que levar mais a sério questões de gênero, classe, raça, tudo isso. O Cruzeiro tem um costume que é bacana, que é a gratuidade no estádio. No meio das mulheres, geralmente eles fazem isso muito. Tem muita mulher que entende de futebol e, né, não é questão de ser Maria Chuteira, porque tem muitos homens que vê a mulher no futebol só com um rosto bonitinho, ou então que é Maria Chuteira, que está lá atrás de jogador, ou está atrás de homem, ou alguma coisa desse tipo. Posicionar contra gritos tipo Maria, que além de homofóbico é machista e acha como se as mulheres não soubessem jogar futebol. Eu acho que teve alguns movimentos positivos, mas eu acho que falta, por exemplo, a meia entrada para a criança ou a gratuidade para a criança ainda é muito difícil. A prefeitura, desde 2008, ela tem uma parceria com os clubes de futebol, de levar os alunos das escolas municipais para o estádio. E aí é um sorteio, é aleatório. Tem escolas que são sorteadas para o jogo do Cruzeiro, tem escolas que são sorteadas para o jogo do Atlético, tem escolas que são sorteadas para o jogo do América. Só que ela estava meio que desativada. Quando o Calil assumiu, ele voltou com isso. E o primeiro clube que foi fechado foi o Atlético.
Depois, aí o pessoal começou a falar, porque foi o Calil que não sei o quê. Aí inclusive um primo meu que é cruzeirense, ele falou assim, o Calil tá dando ingresso para vocês? Aí eu virei e falei assim, não. Aí eu virei e falei assim, essa parceria com os clubes na prefeitura existe desde 2008. Ela estava parada. Os clubes vão ter que se adequar de novo. Então, por exemplo, quando foi em 2017, a escola mesmo foi. A escola foi primeiro num jogo do Atlético, um mês depois foi num jogo do Cruzeiro, depois foi no jogo do América, foi no vôlei do Minas. Vamos embora. Né? E aí cada um vai levando. Igual eu falo, quando chega assim, tem que levar no jogo do Cruzeiro. Arruma quem compra, porque eu não levo, não. Não levo de jeito, nem vou, nem piso. É complicado. Não piso. Tinha um colega meu que era atleticano, que ele foi um dia lá no jogo do América e não sei mais o que. Ele foi e levou. Eu disse, nem jogo da América eu não vou. Igual, por exemplo, no dia que teve aquele amistoso de futebol feminino do Atlético de América, eu comprei os cupons do Super, recortei, minha menina foi lá no Shopping Oi, trocou. Aí a gente, sim, tinha os ingressos que as meninas da grupo tinham pedido e tinha os ingressos da escola. Fomos levando, aí fui eu e a diretora da escola, foram poucos, a gente podia levar 30, mas muitos não quiseram ir. A gente levou, quem quis ir, fomos levando. E no outro dia, era do jogo do Atlético e Tupinambás, a gente levou também os meninos. Para eles, assim, eu lembro a primeira vez que eu levei, que umas entraram, inclusive em campo, foi no Mineirão, foi no Atlético e América, em 2017. Aí elas estão assim, não, professora, que sensação boa é pisar no campo. Aí teve uma mãe que o filho ia, eu não posso ir junto, não, deixa eu ir junto, eu nunca fui, eu quero ir. Para muitos é assim, uma sensação é uma oportunidade única. Até porque, como eu trabalho na periferia, muitos não têm dinheiro para estar indo. Então é essa oportunidade que tem e vai. Aí eu morro de rir que os meninos chegam na escola para mim e ficam assim, professora, que dia que nós vamos voltar lá? Eu disse, não sei, gente, não depende de mim. Não depende de mim, depende do sorteio, se a escola for sorteada. Eu acho que as meninas têm que ter mais coragem e não se importar com o que os caras vão falar. Não se preocupa, se alguém for te questionar, você fala assim, ou se você sabe, ótimo, se você não sabe, não se importa, porque você não tem a obrigação de saber sobre futebol. Você vai lá porque você quer, você paga o ingresso. Todo mundo sabe que futebol não é só um esporte. Ele envolve muitas emoções e é uma tendência mundial que deve acolher homens e mulheres. Se as mulheres antigamente não podiam se emocionar, elas tinham que só torcer mesmo, né? Até Coelho Neto, escritor, cronista e dirigente de futebol, apaixonado pelo Fluminense Futebol Clube do Rio de Janeiro, era outro que percebia que as moças que iam ao estádio das Laranjeiras tinham o hábito de torcer os lenços e as luvas de renda quando estavam nervosas e tensas com o tricolor partindo em direção ao gol. Por conta disso, em uma de suas crônicas, chamou essas mulheres de torcedoras, algo que depois passou a ampliar chamando todas as pessoas que estavam no estádio como torcedores. E assim, nós, mulheres, que consagramos a expressão torcer, já que não podíamos nos descabelar, gritar e chorar durante as partidas. Bom, se nós somos as primeiras torcedoras de futebol, por que dizem que as arquibancadas não são mais lugares para as mulheres? Isso vamos descobrir no próximo episódio de Torcedoras. Até mais e obrigada pela audiência. O radiodocumentário Torcedoras é resultado do trabalho de conclusão do curso de jornalismo da Universidade Federal de Ouro Preto, feito pela aluna Luísa Boareto, desenvolvido no primeiro semestre do ano de 2019, sob a supervisão do professor mestre Felipe Vieiro. Pesquisa, roteiro, produção e narração, Luísa Boareto. Entrevistadas, Leda Maria da Costa,
Luciane Soares, Petra Fantini, Priscila Rei dos Anjos, Tassiane Louise. Com vozes de Bárbara Toriço, Gabriela Vissiglia, Iris Jesus, Irlaia Lima, Isabela Duque, Maria Cristina Mendes, Maria Graciosa Lima, Maria Júlia Mesquita e Thaisa Bocardi. Muito obrigada pela audiência. Don't we fight gravity?